Então, graça e paz, minhas irmãs. Estamos hoje nesse primeiro domingo do mês de novembro. Passou tão rápido, não é mesmo? Agora há pouco a gente estava começando o ano e já estamos quase terminando, né? Já vemos as decorações de Natal, panetone no supermercado, Natal se aproximando. E nós temos esse estudo agora para a gente concluir esse ano, que nós estivemos estudando os evangelhos. Vamos concluir, então, com o estudo do livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo o apóstolo João. E nós vamos fazer, então, uma breve retomada dos outros 3 evangelhos. Todas se lembram dos 4 evangelhos, certo? Então, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. São os 4 evangelhos que nós temos na Bíblia. A palavra evangelho significa boas novas. Então, são os 4 livros que apresentam Jesus Cristo. Alguns chamam de biografias, né? Mas esses livros não são só livros biográficos, porque eles não apenas contam a história de Jesus, mas eles trazem muitos aspectos teológicos, né? E, inclusive, o livro de João, dos 4, é o mais teológico, mais assim que apresenta, né, esses aspectos, princípios da palavra de Deus, assuntos doutrinários também muito importantes para nós. Então, nós temos esses 4 livros que são chamados livros históricos, né, porque apresentam a história de Jesus Cristo, mas que eles têm também esse aspecto teológico muito forte. E aí nós temos Mateus, Marcos e Lucas, que são os mais parecidos. Quando a gente lê, inclusive, a gente consegue perceber alguns textos que são parecidos e tudo. E o livro de João é o diferentão dos 4, né? Por quê? João tinha um outro propósito, que a gente vai ver mais logo à frente. Então, Mateus, Marcos e Lucas são chamados os livros sinóticos, porque são os 3 que são parecidos, que têm a mesma visão, as mesmas características. Então, quando a gente vai lendo esses 3 livros, a gente vai percebendo essas similaridades que eles têm, embora tenham as suas peculiaridades, né? Tenham ali seus aspectos próprios de cada um. Mas eles são muito parecidos. E João, então, é o mais diferente de todos, né? Antes da gente ler João, queria ler com as irmãs Apocalipse, capítulo 4, versículo 7. Apocalipse, último livro da Bíblia, 4, 7. Então, diz assim: o primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto parecia uma águia em voo. Então, aqui a visão de João, né, quando ele teve essa visão, recebeu essa visão do Senhor. O mesmo João que escreveu o livro de João foi que recebeu essa visão e escreveu também o livro de Apocalipse. Então, é o mesmo João. E às vezes a gente se perde, né? Porque são nomes parecidos, mas o mesmo João, que não é João Batista, é o João, discípulo de Jesus. A gente vai ver logo mais. Mas por que eu li esse versículo? Porque esse versículo apresenta aqui 4 simbologias referentes aos 4 evangelhos. Em algumas traduções, ao invés de boi, está o quê? Como que está o seu? Touro. Tem alguém que tem alguma versão diferente? Bezerro, exatamente. Então, a gente tem essas alterações, mas são animais que eram usados para sacrifício, né? Então, tem esse sentido do animal que era usado para sacrifício. E esses 4 seres, né? Porque tem o homem que também não deixa, né, de ser um animal, mas racional. Então, esses 4 seres têm a ver com os 4 evangelhos. E a gente vai ver aqui por quê, tá? Então, lá em Mateus, só para a gente fazer uma breve retomada. O livro de Mateus foi escrito por quem? Por Mateus, né? O próprio Mateus, discípulo de Jesus.
Lembram do Mateus, coletor de impostos, que foi chamado para ser um discípulo? Ele quem escreveu o livro de Mateus. E qual que era o público-alvo dele quando ele escreve esse texto? Eram os judeus. Então, a gente vê no livro de Mateus algumas expressões que elas não são muito explicadas, porque os judeus já conheciam, já entendiam sobre o que ele estava falando. Então, Mateus, quando escreve, ele tem como alvo os próprios judeus. Então, apresentando a história de Jesus para os judeus. E aí, nós temos no livro de Mateus a visão de Jesus como o rei. E aí, nós temos a simbologia que é o leão, o rei dos animais. Então, alguns chamam o livro de Mateus como o livro do leão, porque Jesus é apresentado como o rei, o leão de Judá. E interessante, quando a gente vai aqui para o texto de Apocalipse, né, e nós vemos lá o primeiro ser que parecia um leão. E aqui a referência, né, a Jesus Cristo como leão de Judá, que é como ele é apresentado no livro de Mateus por Mateus. Porque as irmãs sabem que os judeus, não, muitos deles, né, a grande maioria, não reconheceu Jesus como um rei. Porque eles esperavam um rei, né? Um rei lá como o rei Herodes, né? Poderoso, muito rico. E aí vem Jesus, humilde, nascendo numa manjedoura, né? Convivendo com as pessoas, andando pelas ruas, curando, tocando aqueles que não eram para ser tocados, né? E então, Mateus escreve o livro de Mateus para reafirmar Jesus, esse que veio, é o rei. Tanto que quando a gente vê a genealogia de Mateus, ela é um pouquinho diferente das outras. Ela vem mostrando Jesus lá de Davi, para mostrar que ele tinha essa descendência real. Então vejam só, né, como o Senhor é. Escolhe esses 4 homens para escreverem os evangelhos, cada um com a sua visão, para alcançar um público. E eu vejo nisso Deus o Deus completo, né? Mostrando Jesus completo. Nos 4 evangelhos, cada um com uma visão, mas apresentando, então, Jesus Cristo. E aí nós temos, então, o livro de Mateus, com esse público-alvo, né? Os judeus, para tentar alcançar os judeus, mostrando Jesus é o rei. Ele é o Messias, aquele que nós esperávamos, ele é. Depois a gente tem o livro de Marcos. O livro de Marcos, o autor é Marcos, ou João Marcos, né? Na Bíblia também tem essa referência. João Marcos, ou Marcos, não foi discípulo de Jesus, daqueles 12. Ele foi um discípulo de Paulo e também de Barnabé, né? Porque ele era parente de Barnabé, eles andavam juntos. As irmãs devem se lembrar que em um momento Barnabé e Paulo se desentenderam por causa de João Marcos, que era para eles irem para um lugar, isso está lá em Atos, né, no livro de Atos, era para eles irem para um lugar, mas Marcos não queria, e aí Paulo e Barnabé se desentenderam. Paulo foi para um lugar, Barnabé foi para o outro, junto com Marcos, mas para onde eles foram, a palavra de Deus continuou sendo pregada. E depois nós vemos que eles se entenderam novamente, né? Paulo e João Marcos, ficou tudo bem entre eles, inclusive, né? Paulo em um momento chama Marcos também para participar conosco, né? Para estar aqui comigo, porque ele é um bom servo. Então foi tudo esclarecido ali. Então é esse Marcos quem escreve o livro de Marcos, tá? E aí o público-alvo dele, quando escreve essa carta, eram os romanos. A gente sabe que naquela época os romanos, né, dominavam, né, as regiões. E aí Marcos, ele apresenta Jesus como um servo. Então, nós vemos em todo o texto de Marcos, Jesus sendo apresentado assim como um servo. E aí qual a simbologia, qual o ser que simboliza Jesus? O bezerro, ou cordeiro, ou boi, ou touro, ou seja, animais que eram usados ali muitas vezes nos sacrifícios e que esses animais
eles carregavam sobre eles o pecado. Quando nós vemos no Antigo Testamento as pessoas fazendo os seus sacrifícios, elas tinham que pegar aqueles animais puros e era como se eles estivessem levando todo o pecado. E assim acontece com Cristo. Então, Jesus, no livro de Marcos, é apresentado assim, como um servo sofredor, aquele que veio para morrer por nós. Então, mostrando isso ali para os romanos, que tinham aquela preocupação de que Jesus ia dominar, né, o trono ali, político. Então, Marcos apresenta, não, Jesus veio como um servo, ele veio para servir. Como a própria Bíblia diz, né? Ele não veio para ser servido, mas para servir. E deixa isso como exemplo para nós. Então, olha que interessante. Aí a gente tem o segundo ser simbolizado no livro de Marcos. Jesus, então, como um bezerro ou como um cordeiro, aquele que veio para servir. E aí nós vamos para o livro de Lucas, que a gente estudou recentemente. O livro de Lucas foi escrito por quem? O livro de Lucas foi escrito por ele mesmo. Por isso leva o nome dele. O livro de Lucas foi escrito por ele mesmo. E quem foi Lucas? Estão lembradas? Isso, Lucas foi um médico e ele foi discípulo de Jesus? Não foi discípulo de Jesus. Ele foi discípulo e companheiro de Paulo. Né? Sempre esteve acompanhando Paulo. Muitos dizem também que por conta da enfermidade física que Paulo tinha, né? Quando ele fala sobre o espinho na carne, alguns dizem que era uma enfermidade que ele tinha. Então, isso também é um dos motivos pelo qual Lucas o acompanhava, para estar dando esse suporte. Então, Lucas, um grego, né, não era judeu, Lucas, um grego, que se converteu, né, a Jesus Cristo, aprendeu da palavra de Deus, passou a caminhar ali, então, com Paulo, e Lucas foi, então, pesquisando a história de Jesus, foi coletando, né, colhendo os relatos das pessoas e escreveu o livro de Lucas. E como um médico, a gente sabe, né, muito detalhista, então o livro de Lucas é o que tem os maiores capítulos, né, o livro mais longo dos evangelhos, porque são muitos detalhes, né, e tem a questão que a gente aprendeu com a Carmen também, da visão que ele tinha a respeito das mulheres, né, um médico muito humano, que estava ali sempre acompanhando. Então, a gente tem esse livro de Lucas e o público-alvo, os gregos. Então, ele quis apresentar, assim como ele recebeu, ele quis, então, oferecer para todos aqueles que tinham a mesma nacionalidade que ele, né? Os gregos, então, apresentar Jesus. E qual a visão de Jesus no livro de Lucas? O homem perfeito. E aí a gente tem lá em Apocalipse 4:7, dizendo que o terceiro tinha rosto como de homem. E aí a gente tem o livro de Lucas, que apresenta Jesus, então, como esse homem perfeito, né? Aquele que veio como um homem, como nós, né? Encarnado. Então, Jesus não era só um espírito andando por aí, mas ele tinha um corpo físico como nós, e Lucas o apresenta assim. Mas, embora com a nossa natureza humana, ele foi um homem perfeito. E aquele que se aproximou das pessoas, né? Aquele que conviveu com as pessoas. Então, vejam só, né? Quando a gente vai olhando os livros, então a gente vai tendo a visão de Jesus, né? Completo. Então, Jesus como rei, embora sendo rei, um servo e um homem perfeito. Isso, então a gente vai vendo assim a complexidade de quem era Jesus, né? E ele se manifestando, vindo a esse mundo como esse homem completo, né? Um dia. Então, vimos aqui, lá em Mateus, Jesus, o rei, em Marcos, Jesus, o servo, e em Lucas, Jesus, o homem perfeito. E aí chegamos no livro de João. Livro de João que nós vamos estudar hoje.
Abram a Bíblia de vocês, lá em João, né, o quarto livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, capítulo 1, versículo 1. Então, só pelo primeiro versículo, a gente já vai percebendo a diferença de João em relação aos outros evangelhos, né? Os outros evangelhos começavam contando sobre o nascimento de Jesus, ou no caso de Lucas, começa pelo nascimento de João Batista, né? Que foi o precursor, e João já começa diferente. Ele começa dizendo: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Então, ele já começa dessa maneira diferente. E quem foi João? João, filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de Tiago, um pescador, né? Então, nós temos aí Mateus, né, que era um coletor de impostos, temos Marcos, temos Lucas, o médico, e temos o João, que era um pescador. Então, a gente também vê nisso a soberania de Deus em todas as classes. E Deus usando todas as pessoas. Independente se é aquele que tem muito conhecimento, muito estudo, né? Como era Lucas, o médico, Mateus também, que tinha também, né, ali um poder aquisitivo muito bom, né? Como coletor de impostos, porque a gente sabe que também existia toda a questão de recolher impostos a mais, né? Não podemos afirmar isso em relação a Mateus, mas ele também tinha um poder aquisitivo melhor. E aí agora a gente vê aqui João, um homem muito simples, pescador, e Deus usando da mesma maneira. E isso conforta o nosso coração, porque às vezes a gente pensa, mas eu não fiz isso, mas eu não tenho essa qualidade, eu não tenho essa característica. É a acepção, né, que existe. Né? Porque o nosso mundo é assim, né? A nossa cultura é assim. O diferente, né? Aquele que tem mais dinheiro, aquele que tem menos. Nosso mundo é assim, nossa cultura. Mas a cultura do reino de Deus não tem nada a ver com a cultura do reino desse mundo. Né? Deus, ele usa quem ele quer, independente de quem seja, de onde venha, do que tenha, Deus ele usa. Aquele que se colocar à disposição. Então, nós vemos aqui 4 homens totalmente diferentes e que foram tremendamente usados por Deus, inspirados por Deus para escrever o que nós temos hoje, que são os evangelhos. Né? Então, vem o João, né, pescador. Vamos ver como foi o chamado dele? Vamos lá para Mateus. Mateus capítulo 4. Como ele foi chamado para ser um dos discípulos. Mateus capítulo 4, 21 e 22. Quem quiser ler, pode ler, por favor. Mateus 4, 21 e 22. E passando mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, um barco, com seu pai Zebedeu, concentrado às redes, e os chamou. E estes, deixando imediatamente o barco, e seu pai seguiu. Isso. Então, aqui o chamado de João, juntamente com o seu irmão Tiago, né? Os dois foram chamados. Antes tinham sido chamados, né, Simão e André, né? Simão chamado Pedro e André, e depois, logo em seguida, Tiago e João foram chamados por Jesus. Estavam ali pescando, né? Preparando as suas redes para pescar junto com seu pai Zebedeu. Jesus chamou, o que eles fizeram? Largaram tudo e o seguiram. Né? Quando a gente tem a ideia da conversão, você está indo por um caminho, você deixa aquele caminho e muda. Né? Quando a gente está tirando carta, a gente lê muito sobre isso. Conversão à direita, conversão à esquerda.
Porque é você mudar a rota. Eles estavam num caminho, encontraram Jesus e a vida deles mudou totalmente. Quando nós encontramos Jesus, isso acontece, né? A gente andava por um caminho e agora nós estamos num outro caminho. Um divisor de águas, exatamente. Aquele que recebe Jesus verdadeiramente, a vida transforma. Não é mais a mesma, né, Irene? Tudo muda, tudo muda. Que encontro, né? E que encontro marcante, né? Encontrar-se com Jesus de verdade faz isso na nossa vida, traz essa transformação, essa mudança radical. E a gente se lança, né? Ele tem me acordado de madrugada. Ele tem me acordado assim, quando eu menos espero. Estou acordado, porque ele está me chamando. É incrível, sabe? É um único. Amém. Algo que eu minha vida. Amém. Glória a Deus por isso, né? Porque Deus ainda age assim, né? Às vezes a gente pensa, né? São coisas que aconteceram. Não, Deus continua agindo, Ele continua operando, transformando. E quando a gente faz a nossa oração, também é pautada nisso, porque assim, é nesse sentido, a palavra do Senhor está aqui, ela não é de ontem, ela é de ontem, de hoje, de sempre, ela é única. Sim. Ela é para todas as horas, o mesmo para Abraão, Isaac, Jacó, e age do mesmo jeito hoje. É só você deixar ele fazer. É verdade. Está sensível, né, à voz do Espírito Santo, porque a palavra de Deus tem esse poder, né, de alcançar ir lá no profundo do coração, né, com uma espada de dois gumes, né, ela penetra. Então, e aí vem então João escrevendo esse livro riquíssimo, que teologicamente é o mais denso, né? Nós temos muitas questões doutrinárias no livro de João. E qual o público-alvo? Nós temos lá Mateus escrevendo para os judeus. Não que não sirva para nós, não é isso. Mas ele tinha esse propósito de alcançar aqueles. Então, uma linguagem mais para aqueles, para os judeus. Marcos escrevendo para os romanos, Lucas escrevendo para os gregos, e aí vem João, que é universal. É o texto para a igreja. Então é para todo mundo, é para gentios e é para judeus. Dizem que João é o livro mais lido da Bíblia. Acho que por essa característica, né, de ter esse intuito de alcance universal para todas as pessoas que estão começando, aprendendo sobre Jesus, que estão chegando à igreja, muito importante ler o livro de João, né? Indiquem essa leitura, porque é um livro extremamente assim oportuno e propício para aqueles que estão começando a aprender sobre Jesus, né? Não que os outros não sejam, mas ele tem essa característica. E foi escrito por João, que a gente vê muitas vezes sendo citado como discípulo amado de Jesus, né? E por quê? Em alguns momentos específicos, Jesus chamava alguns. Ele tinha muita gente acompanhando, aí ele seleciona os 12, mas em alguns momentos ele chama alguns poucos discípulos para acompanharem, em alguns momentos muito especiais. E nós vamos ver esses momentos especiais que Jesus chama esses discípulos mais próximos. Vamos ver o primeiro, Mateus 26, 37. Mateus 26, 37. Nós temos aqui Jesus no Getsemane, né? Um momento de grande aflição, de luta, de dor. E Jesus, ele chama quem? Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então, no momento lá do Getsemane, Jesus chama Pedro, João e o Tiago, seu irmão, né? Chama os 3 para estarem com ele ali. Ele, no versículo 38, disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Um dia,
quando nós fomos para um retiro de mulheres, estava com a irmã Raquel, e ela comentou que a irmã Maritza disse assim, uma certa vez, olha, às vezes nós estamos num grande grupo, mas em alguns momentos esse grande grupo não vai estar com a gente. Às vezes a gente vai estar com um grupo menor, em outros momentos um grupo menor ainda, em alguns até sozinho. Isso para mostrar que, até esses dias meu marido comentava, quando a Bíblia diz, né, é melhor estar com alguém no momento de luto do que numa festa. Né? A palavra de Deus fala isso, que ali a gente reconhece aqueles que são mais próximos, mais chegados. Porque em momentos alegres, felizes, é muito fácil ter todo mundo, né? É muito fácil ter todo mundo. Lembram do filho pródigo, quando ele estava lá cheio de dinheiro, né? Estava todo mundo por perto. Mas quando as coisas foram acabando, o sofrimento veio chegando, ali é que se reconheceram os próximos. Quem ficou, no caso dele? Ninguém, né? Ficou sozinho. Aí ele clamou a Deus, pôde voltar. E o Pai o recebeu, sem nada. Né? Assim é o Senhor conosco. Então, em alguns momentos, Jesus chamava esses discípulos mais próximos. E quando a gente pensa nesses discípulos mais próximos, tá lá Pedro, que depois, no momento crucial, negou a Jesus. Então, aqui, os dois irmãos, o João e o Tiago. Que, se as irmãs se lembram, em um momento, lá que eles estavam com os discípulos, eles fizeram um pedido inusitado para Jesus, né? E a sua mãe também, Salomé. Senhor, quando o Senhor vier no seu reino, permita que um filho meu se sente à sua direita e outro à sua esquerda, né? E aí Jesus fala, isso não compete a mim, o Pai é quem vai saber, mas eles estão dispostos a fazerem o que vai acontecer comigo, né? Estão dispostos a passarem por isso? E eles falam, não, estamos, enfim. Então, a gente vê, assim, o processo, né, de crescimento e de desenvolvimento. Porque, às vezes, a gente, no início, também, a gente faz umas orações, né, quando a gente lembra depois, né, meu Deus, como eu pude pedir isso, né? Por quê? A gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo. E Deus, ele tá com a gente nesse processo. Ele vai nos acompanhando. E nós vamos amadurecendo. Então, nós vemos esses dois irmãos lá no início, né? Um tanto imaturos na sua espiritualidade, no entendimento do que era o reino de Deus. E depois eles estão aqui. Está aqui João escrevendo um dos evangelhos muito mais maduro, né? Um líder da igreja, como a gente vai ver. Então, a gente precisa também ter paciência com a gente, né? Porque a gente vai aprendendo, né? Vamos errando ali, o Senhor, pela sua misericórdia, Ele vai nos ajudando. E eu lembro do texto da Palavra de Deus, que diz que Ele não leva em conta os tempos da nossa ignorância, de como a gente era antes, das coisas que a gente falou, as coisas que a gente pensou, as coisas que a gente fez, né? Glória a Deus, porque Ele apaga. As suas misericórdias são sobre nós, Ele apaga. E assim nós vamos nos desenvolvendo, graças, né, à bondade e misericórdia do Senhor. Ele vai nos dando entendimento e nós vamos crescendo, né? Porque esse é o propósito, né? Crescemos à estatura de varão perfeito, como está lá em Timóteo, né? À medida de Cristo Jesus. E isso conseguimos pela presença do Espírito Santo em nós, né? E nós vamos buscando, vamos nos alimentando, e o Senhor vai fazendo essa obra na nossa vida. Não é por nós, não é pela nossa força, não é pelo nosso mérito. O Espírito Santo de Deus vai fazendo essa obra na nossa vida. Nós vamos amadurecendo, né? As circunstâncias, as provas, vem aí para a gente poder, então, ir crescendo com o Senhor. E foi assim também, né, com o João. A gente vê aqui eles juntos, né? Pedro também depois pisa na bola, e aí Jesus vem, ó, lembra do Pedro, chama ele, né? E lá em Atos a gente vê Pedro, então, tomando a frente ali dos discípulos, né? E pregando para aquelas multidões. Quem diria, né? Quem diria? Aquele mesmo Pedro, então, né? Sempre, meio brutão, né? Meio grosso no jeito de falar. Então, e a gente vê eles assim, né, se aperfeiçoando, né? Que maravilha.
Seja bem-vinda, tudo bem? Entre, fique à vontade, minha irmã. Qual o nome da irmã? Lucilene. Lucilene, fique à vontade, tá bom? A irmã cantou no coral, né, das mulheres? Sim, pelo amor de glória de Jesus. Amém, lembro da irmã. Seja bem-vinda, tá bom? Nossa classe das mulheres adoradoras. Nós estamos esse ano estudando os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E hoje estamos começando João, tá bom? Então, seja muito bem-vinda. Então, vínhamos falando aqui de João, esse discípulo amado de Jesus, que nesse momento esteve ali com ele. Vamos ver um outro momento? Marcos. Marcos, capítulo 5, do 37 ao 43. Nós temos aqui um outro momento em que Jesus chama os discípulos mais próximos para estar com ele. Marcos 5, 37 ao 43. Olha só o versículo 37. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E aí o texto continua. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Aqui é o momento em que Jesus ressuscita a menina, né? Talita ou Tabita, né? Na outra versão. E aí, vejam só, o versículo 37. Jesus não deixou ninguém segui-lo, mas ele chamou novamente lá os três, Pedro, Tiago e João, para estarem naquele outro momento também, junto com ele. E aí o texto continua, né? No último versículo, no 43, diz que ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, né? Então, Jesus ainda queria aquele momento de discrição, talvez por isso ele não deixou todo mundo entrar, né? Chamar só esses três, ó, não é para contar nada para ninguém. E aí, mandou que desse para ela algo de comer. E aqui, um momento também muito importante foi a ressurreição dessa menina, que já estava morta. Jesus ressuscitou, porque ele tem esse poder de trazer à vida aquilo que não tem mais vida. Então, um outro momento em que João estava ali também juntinho de Jesus. Mateus 17:1. Vou voltar para Mateus 17, versículo 1. Um outro momento também muito importante, a transfiguração, né? Aquele momento em que Jesus esteve ali com Moisés, com Elias, né, que o rosto dele ficou todo iluminado, né? E olha só, o versículo 1 de Mateus 17. Quer ler, Irene? Pode ler para nós. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão de Tiago, e os levou para um lugar à parte, sobre um alto monte. Isso. E aí o texto vai continuar, depois as irmãs podem ler também em casa, meditarem. O texto continua relatando para nós o que aconteceu. Mas vejam, mais um momento em que Jesus chama esses em particular, né, para estarem ali com ele, nesse momento tão também maravilhoso, né, da vida de Jesus. E vamos ver um último, João 19:26. Mateus, Marcos, Lucas, João 19:26. Aqui também um momento muito especial, na crucificação. Olha só o que Jesus disse. João 19:26. Quer ler para nós, Suzana, por favor? Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: este é o seu filho. Isso, pode 27 também. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Isso, olha só. No momento da crucificação, né, Maria estava ali, Maria, mãe de Jesus. A palavra de Deus não fala sobre José. A gente entende que talvez ele já tivesse morrido.
porque José não estava mais presente. Maria ficaria sozinha, né? Que ali tinha os outros filhos também, mas ali Jesus, então, dá essa ordem. Olha, agora aqui está o seu filho, aqui está sua mãe. Para quem ele falou isso? Para João, o discípulo amado. Confiou a mãe. Então, nós vemos aqui, né, essa intimidade, essa identidade de Jesus, de João, né, com Jesus, ao ponto dele confiar os cuidados da sua mãe. A partir daquele momento, não tinha como mais ser representado de Maria, como de Jesus Maria, teria que mudar as coisas. Foi mudado ali a partir da crucificação. Ela seria filha dele, não mais dele. Sim, exatamente. Pela fé. E como a gente vê depois em Atos, lá em Atos no capítulo 1, fala que Maria continuou na igreja. Então, ela recebeu Jesus como seu Salvador, né? Então, aqui a gente vê a importância da gente entender também o papel de Maria na vida de Jesus, né? Como aquela que foi escolhida por Deus, mas que ela não é a salvadora. Ela precisou de um Salvador. Aí existe um cordão umbilical que foi cortado. Sim. E aí veio a religião que fez o engano de continuar acreditando as pessoas, de enganar as pessoas a acreditar que seria tudo do mesmo jeito que era, igual Jesus fosse criança. Não. Exatamente, né? Então foi todo esse processo. E agora, então, Maria segue ali na igreja de Jesus, lá em Atos capítulo 1, fala que ela seguiu, né, com a igreja. E então, João, vejam só, né? João, a gente vai acompanhando a vida dele, né? Um pescador, largou tudo para seguir Jesus, depois pede para sentar ao lado de Jesus no reino, no trono. Aí ele entende, né, a visão do que é o reino de Deus, e ele se torna, então, um dos líderes da igreja. Né? Quando a gente ouve a expressão os pais da igreja, João está incluído aí. E isso está lá em Atos 1. Vamos para Atos. Depois de João, vem Atos. Capítulo 1. Versículos de 12 a 14. Atos 1, 12 a 14. Olha o que diz. Então, eles voltaram para Jerusalém. Isso aqui, Jesus morreu, ressuscitou, né? Apareceu a eles, subiu aos céus. E aí, o que eles fizeram? Eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, eles continuaram juntos. Houve aquele primeiro momento de dispersão, né, quando Jesus foi preso, os discípulos se assustaram, né, se dispersaram, mas depois, quando Jesus apareceu a eles, eles já voltaram, se reuniram e permaneceram assim, reunidos. E em Gálatas, vai mostrar para nós. Vamos lá para Gálatas. Mais para o finalzinho, antes de Efésios. Gálatas, no capítulo 2, no versículo 9. Gálatas 2, 9. Aí a igreja já tinha se reunido, né? Eles já se reuniam em casas como igreja. E aí o que o texto diz? Gálatas 2, 9. 2, 9. Quer ler para nós, irmã? Pode ler. Achou aí? Sim, Tá bom. Capítulo 2, versículo 9. Reconhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que me havia sido dada, deram-nos as destras, em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos os gentios e eles a circuncisão. Isso, exatamente. Então, aqui é um momento muito importante quando Paulo foi aceito pelos apóstolos. Por quê? Paulo, perseguidor, né? E agora
se converteu a Jesus Cristo e ele precisava ser aceito, então, ali reconhecido pelos apóstolos para que fizesse parte da igreja de Cristo. Então, ele foi levado lá e olha só o que diz, né? Tiago, Pedro e João, da irmã estava Cefas, que significa Pedro, né? É o mesmo que é no grego, né? Cefas é no grego. Tidos como colunas. Aqui na minha versão fala isso, tidos como colunas. Então, eles eram ali colunas da igreja, os pais da igreja, líderes da igreja. Então, João estava ali também nesse grupo como um dos líderes da igreja. Então, eles ficaram por muito tempo ali em Jerusalém. Mas, lembram que Jesus disse, aguardem em Jerusalém até a descida do Espírito e depois vocês serão minhas testemunhas na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. E isso aconteceu. Depois eles foram se dividindo, indo para outras regiões. E João para onde foi? João foi para Éfeso. Lembram também de Paulo fazendo, né, enviando a carta aos Efésios. E João, então, se torna um dos líderes da igreja em Éfeso. E lá em Apocalipse 2, do 1 ao 7, nós temos uma carta para a igreja de Éfeso. Vamos lá para Apocalipse? Apocalipse 2, do 1 ao 7. E diz assim, a carta à igreja de Éfeso. Eu vou ler só o versículo 6. Olha só. Versículo 6 não, o 5. 4, desculpa. Vamos do 4. Vou ler tudo, né? Vamos do 4 aqui. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Então, olha só a recomendação para a igreja de Éfeso. Você abandonou o seu primeiro amor. Lembra daquele seu primeiro amor lá do começo? Lembra daquele seu primeiro amor do começo? Então, o texto começa falando muitas coisas boas. Olha, vocês têm isso de bom, a igreja de Éfeso é assim, assim, assim. Mas tenho contra ti uma coisa. Vocês abandonaram o seu primeiro amor. Né? Às vezes estão ali naquela tradicionalidade. Não, mas nossa igreja, né? É uma igreja tradicional. Tivemos aqui João como pai da igreja. Mas se as coisas, se a doutrina não permanecer, se a fé não permanecer, se o amor não permanecer, não adianta nada disso. Não adianta dizer que eu sou filha de crente, né? Que eu sou da igreja tal. Não adianta. O que importa é como o seu coração, você tem nele ainda o primeiro amor? Você ainda busca o Senhor como o seu primeiro amor? Ele ainda é o primeiro amor no seu coração? Ou o seu coração está dividido? Então, aqui nós vemos essa recomendação à igreja de Éfeso, que foi ali pastoreada e liderada por muito tempo por João, o mesmo João que escreveu. E foi lá de Éfeso que ele escreveu o livro de João. Quando ele estava em Éfeso, isso 60 anos depois de Jesus ter morrido. Os outros livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, esses 3 evangelhos, foram escritos antes. João já foi escrito depois. E por que, então? Já tinha Mateus, Marcos e Lucas. Por que escrever João? O livro de João se já tinha esses outros 3. Nós vamos entender por quê. Olha só, quais os propósitos do livro de João. Isso está lá em João 20, 31. Vamos voltar lá para João, capítulo 20, versículo 31. Olha o que diz a palavra. Vamos começar no 30. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro. Realmente, o livro de João não tem todos os milagres que tem nos outros. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. E aqui a gente vê, então, os 2 propósitos para os quais o livro de João foi escrito. Primeiro, o livro de João foi escrito
no sentido apologético. O que significa apologético? É a defesa de uma doutrina, de uma tese. Então, João escreve esse livro para defender que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Por quê? Já haviam se passado 60 anos, a gente pensa, é muito? Não é muito. Olha tudo o que aconteceu, com Jesus vindo ao mundo, morrendo, ressuscitando. Mas 60 anos depois, já estavam entrando outras doutrinas, outros ensinamentos. Então, João, inspirado por Deus, sentiu a necessidade de escrever esse livro para lembrar as pessoas. Gente, Jesus é o Filho de Deus. Vocês já estão se esquecendo tão rápido? Já estão se esquecendo? Então, a gente precisa voltar para o que é real. Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus. E também no sentido evangelístico. Por isso que João é um texto muito usado para os cultos evangelísticos, para quando se quer evangelizar uma pessoa. Olha só o que diz o finalzinho do versículo 31. E crendo, tenham vida em seu nome. Então, o livro de João também tem esse propósito evangelístico. Quer evangelizar alguém? Quer falar de Jesus para alguém? Livro de João. Ele tem esse propósito. Então, vejam só, 60 anos depois as coisas já estavam mudando, as pessoas já estavam esquecendo, aí umas doutrinas falsas entrando. João, preciso trazer o povo de volta, né? Ao primeiro amor, ao ensinamento correto de quem é Jesus. Então, ele escreve esse livro, tá? Lá de Éfeso. E aí, nós temos 90% do conteúdo que tem em João, não tem nos outros evangelhos. Não tem Marcos, não tem Mateus, não tem Lucas. 90%. E aí, então, por que ele foi escrito? Para provar que Jesus é real. Ele veio aqui a esse mundo, né? Com o corpo humano. É um livro teologicamente denso. Então, é uma leitura que a gente precisa fazer com muita atenção, estudando, pesquisando, né? Por quê? Diante de doutrinas perigosas que estavam invadindo a igreja. E uma delas é o gnosticismo. Não sei se as irmãs já ouviram falar. Gnosticismo. Eles entendiam que o conhecimento, que para a gente ter o conhecimento de Deus, não era só necessária a fé. Precisava ter um conhecimento, e é uma coisa meio esotérica, meio mística, que era só para um grupo de iluminados, que não era para todo mundo. Então, isso estava invadindo a igreja, os pensamentos. E dentro disso, né, e eles negavam a criação, eles negavam a encarnação, a ressurreição, porque eles entendiam que a matéria era má. Então, como que Jesus, que é Deus, podia estar no corpo humano que é mau? Então, eles iam criando essas doutrinas, esses ensinamentos, para tentar ter um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, juntar tudo, fazer um bem bolado, sabe? Misturando as coisas. Isso é muito perigoso, muito perigoso. E aí tinha também uma seita que era o docetismo. Eles entendiam que, já que a matéria é má, então o Cristo veio sobre o Jesus histórico na hora do batismo e na hora da ressurreição ele saiu. Porque eles acreditavam muito nessas coisas do espiritismo, sabe? Então, que Jesus era só uma alma andando por aí. Então, essas crenças, esses ensinos falsos, contrários, estavam invadindo ali a igreja. E aí João vem, escreve esse texto para provar. Não, Jesus ele veio com o corpo humano, mas ele é o Filho de Deus. Então, olha só, Mateus, Jesus é o rei. Marcos, Jesus é o servo. Lucas, Jesus é o filho do homem perfeito, é o homem perfeito. E João, Jesus é o Filho de Deus. Por isso que quando a gente vê lá começando o livro, João 1, Jesus é o verbo. Ele estava com Deus, ele era Deus. Já começa né, já falando para que veio. Jesus é Deus, ele é o Filho de Deus. Para isso João é escrito. E aí João 1, né, que fala, explicando que Deus é um, mas ele se constitui em três. É o Pai, é o Filho e é o Espírito.
Então, Jesus, ele tem os mesmos atributos de Deus, e João deixa isso claro lá. João 1, vamos voltar para lá, para a gente concluir nosso estudo de hoje. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Então, aqui nós vemos 3 atributos de Deus e que Jesus também tem. A eternidade. No princípio, ele era no princípio. Então, Jesus também é eterno como Deus. Não tem começo, não tem meio, não tem fim. Ele era. Jesus, ele tem a personalidade. Ele estava com Deus. Ele é Deus, mas ele estava com Deus. Então, uma outra pessoa. Então, Deus em três pessoas. Então, ele também tem a sua personalidade, como Jesus, o que veio ao mundo. E ele tem também a divindade. Ele era Deus. Então, nós temos aqui esses 3 atributos. A eternidade, a personalidade, a divindade. Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Ele estava com Deus. Glória a Deus. A gente não precisa de mais nada. Quando a gente olha para isso, a gente fala, a gente já tem muito mais do que a gente merece. Jesus é tudo, é o que a gente precisa. E aí, irmãs, que coisa maravilhosa. Em Êxodo 3,14, é a primeira vez que a gente vê Deus usando a expressão eu sou. Lembram lá na sarça ardente? Ele com Moisés? Vamos lá, Êxodo 3,14. Êxodo 3,14. Encontrou? Pode ler então. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou e me enviou a vós. Amém. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Gente, essa é a expressão máxima de quem Deus é. Eu sou o que sou. Não tem mais o que falar. É suficiente. Eu sou o que sou. E aí, essa é a expressão máxima e a mais importante da natureza de Deus. Eu sou. E aí, o que a gente tem no livro de João? 7 vezes a expressão eu sou. 7. Número perfeito. E no livro de João nós temos 7 vezes Jesus dizendo eu sou. Ou seja, ele confirmando, reafirmando a natureza dele de que ele é Deus. Usando a mesma expressão que Deus usou. Eu sou. Tem 7 vezes. E nós temos no livro de João também 7 milagres. Gente, não tem coincidência, né? A palavra de Deus não é coincidência, tudo é propósito divino. É maravilhoso demais, eu fico arrepiada. São 7 milagres e 7 eu sou. Deus dizendo isso, né? Jesus reafirmando, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí, nós temos daqui para frente, até o final do ano, 7 domingos. Então, nós vamos estudar cada eu sou em um domingo e cada milagre em um domingo. Tá bom? Espero as irmãs para esse nosso estudo de Jesus falando eu sou 7 vezes. Só obedecer se ele me levar. Amém, amém. Então, eu estou sendo privilegiada, porque eu sou convidada para o estudo, mas eu ia na escola dominical, na igreja antiga, na Assembleia de Deus. Sim. E aí, uma voz falou para mim assim: não, você vai começar a estudar agora no final do ano. Aí Deus falou para mim da outra voz: tudo tem um propósito, vai para essa aula. Amém. Glória a Deus. Não é pegar assim, vou para cima como possível pro irmão. Vou para a piscina. Deus falou: não, vai para esse estudo, vai dar conta. Glória a Deus, amém, eu creio. Então, irmãs, concluímos aqui nossa aula de hoje.